O Brasil vai mal em matemática. Se a gente pegar os resultados daqueles exames que comparam a aprendizagem em diversos países, a gente fica sempre lá, nas últimas posições. Mas por que isso? Muito provavelmente a desconexão da matéria com o cotidiano do aluno é uma das causas. Mas será que as mídias podem nos ajudar a compreender melhor a matemática, a visualizar essa linguagem que é tão importante? O Idade Mídia recebe hoje no estúdio a professora Amanda Calazans, que usa a programação para inovar no ensino de matemática. No LabMe, os estudantes contam como aprenderam matemática, se foi fácil, se foi difícil, se eles gostavam dessa matéria. Vamos direto para Belém do Pará, descobrir como um aplicativo está mudando e inovando a maneira de ensinar matemática e geometria. O Idade Mídia começa agora! A Tecelery, ela é uma empresa de tecnologia para a educação que nasce em 2014 e ela nasce a partir da necessidade de melhorar a aprendizagem de matemática das crianças que estão na sala de aula, né? Então, considerando esse contexto, nós desenvolvemos o projeto Matematicando, que ele trabalha essencialmente as 4 operações básicas de matemática, utilizando a cromologia neurolinguística, né, para que esses alunos associem melhor essas informações e aprendam melhor com isso. Eu sou a Bárbara Chagas e o projeto Matematicando ele contempla não só alunos com o livro Matematicando, que é um livro paradidático, que tem ali todo o conteúdo da tabuada e outros conteúdos, né, outras situações matemáticas de uma forma mais colorida, de uma forma mais lúdica e divertida. E aí, com esse trabalho já mais estabilizado, a gente consegue perceber outras necessidades. Então, a gente começa a desenvolver um novo aplicativo, que é o aplicativo Geometricando. O Geometricando ele tem uma ideia muito interessante, que é a ideia que o aluno olhe para um ambiente qualquer e nesse ambiente ele possa identificar que elementos da geometria estão presentes ali. E aí é interessante porque a ideia é exatamente aquela que a gente vê muito na sala de aula, né? Eu estou estudando isso para quê? E, na verdade, a gente vê que a matemática está presente em todo o nosso cotidiano, né? Em qualquer lugar que a gente olhe, tem matemática. O Geometricando ele mostrou para a gente uma terceira necessidade. Nós queríamos levar, por exemplo, para a sala de aula a realidade virtual, mas nós percebemos que na escola o óculos de realidade virtual era uma coisa mais difícil, mais cara, especialmente aqui no contexto da Amazônia, por exemplo. E o que a gente fez? A gente olhou para o que a gente tem aqui na nossa região, né? Por exemplo, o Miriti, e a gente construiu o nosso próprio óculos, o Miriti Board VR. E, sobretudo, além do próprio conteúdo curricular, eu acho que um trabalho muito bonito que a gente consegue fazer também aqui na Tecelery é a questão da valorização da Amazônia, da cultura e também das mulheres, que essencialmente é um grupo de mulheres hoje que tem realizado esse trabalho junto com a Tecelery, né? E nas comunidades, por exemplo, de Abaetetuba, aqui de Belém, do Marajó. Então eu acho que além do próprio conteúdo curricular, toda essa questão de valorização do gênero, da cultura e da Amazônia podem ser também trazidos para a sala de aula para que aquele grupo tenha uma outra visão, uma outra perspectiva do que a gente tem dentro da nossa região. Eu sempre acho muito bacana observar essas novas possibilidades de aprendizado, porque eu sempre tive dificuldade com matemática e tenho até hoje dificuldade com exatas. E, sinceramente, eu acho que se eu tivesse recursos mais lúdicos e mais tecnológicos, esse processo teria sido mais fácil. Vocês, do LabMe, como que é essa relação de vocês com a matemática? Vocês acham que a tecnologia e as mídias poderiam facilitar esse processo de aprendizado? Eu acho que as mídias têm um grande potencial no aprendizado de exatas, principalmente da geometria. Por exemplo, a universalidade de perspectivas, você ter o 3D ali para compreender, por exemplo, geometria espacial, algo que é mais fácil você compreender tendo essa possibilidade das 3 dimensões. Então, acho que a mídia entrando facilita muito, porque você vai para casa, você olha outra pessoa explicando de uma forma diferente, utilizando outros meios, até objetos, só que tudo começa na sala de aula, né? Primeiro tem que pensar na sala de aula e depois fora dela. Então, eu acho que as mídias podem ajudar como um reforço, mas eu acho que o que a gente tem é também uma desestimulação
em geral, do ensino brasileiro. Eu acho que a gente tem que ter noção de que a gente não pode separar isso do contexto em que a gente vive. Eu conheci recentemente um projeto que foi realizado aqui no interior da Bahia, se eu não me engano, em Valença, em que o professor saía com os alunos pela cidade, né, mostrando como a física se aplicava em coisas naturais do dia a dia. Por exemplo, tinha alunos que jogavam futebol, e aí ele falou assim, sabia que dá para eu saber qual chance você tem de fazer um gol daqui desse lugar que a gente tá? E aí, a partir disso, ele ia fazendo cálculos. Eu acho isso incrível. Não tem muito de aparato tecnológico, mas de trazer essa coisa pro dia a dia mesmo assim, já é algo que traz uma proximidade, né? Então, a mídia ajuda, claro, mas tudo começa na sala de aula. É engraçado, porém não tanto, que à medida que a gente vai crescendo, certos mecanismos de educação e de aprendizagem vão desaparecendo. Parece que quando a gente cresce, a gente deixa esse lado lúdico e criativo e a gente passa a se tornar algo mais exato, concreto. Quando a gente é criança, a gente aprende fazendo pontos, conexões, rabiscando, tal qual aqueles brinquedinhos que a gente tem que encaixar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. Seria muito mais interessante se na minha época de escola, dentro dessas matérias que envolvem números e formas, trazê-las para dentro da minha realidade e entender como elas se aplicam. Do tipo, por que a bola é redonda e o quanto isso interfere na sua velocidade na hora de fazer o gol quando o jogador bate nela. Uma nova forma de pensar essa educação, uma forma mais criativa e lúdica, no qual a gente consiga trazer essas formas para o lugar de reflexão e justamente aprender a partir desse lugar da própria reflexão que a criatividade nos permite. É importante pensar que todas as pessoas que desenvolveram e criaram algo, elas partiram desse lugar do criativo através das suas reflexões. Criatividade como esse lugar de potência. O Idade de Mídia recebe no estúdio hoje Amanda Calazans, que é professora e pesquisadora no ensino de matemática. Amanda, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Idade de Mídia. Quando você sentiu que gostava de matemática, que era uma área que você queria, inclusive, trabalhar com ela? Eu acho que começa na escola, na educação básica. Eu tive facilidade com matemática durante toda a minha trajetória escolar. Acho que isso foi um ponto de proximidade com esse componente curricular. Mas eu sempre gostei do desafio dessa disciplina, do desafio ligado aos conteúdos, mas também do desafio de ser uma menina nesse lugar, uma menina de escola pública, e não encontrar muito figuras parecidas comigo na representação do professor de matemática. Eu acho que isso sempre me convidou, assim, eu acho que é um lugar que eu posso ocupar, eu quero estar, gostaria de fazer diferente. Quais são as estratégias que você considera importantes, por exemplo, no ensino da matemática, que pode aproximar o estudante, a estudante, desse caráter mais coloquial e cotidiano que a matemática tem na nossa vida? Eu tenho investido nas representações, porque a gente tem uma dificuldade no ensino de matemática de ensinar algo que não está no mundo material. Então, frente a esse desafio de representar algo que está no mundo das ideias, eu preciso de uma diversidade de linguagens, de representações. Então, eu posso sim explorar o tradicional, que é a linguagem algébrica, aritmética, mas é urgente eu encontrar representações que conversem com o mundo atual. E aí eu tenho investido muito na linguagem de programação. Eu vejo que dentro dessa linguagem eu consigo acessar diferentes interesses, né? Tem aquele que se interessa pela matemática pura, rigorosa, mas tem aquele que se interessa pela estética de um programa. E no fundo a gente vai estar explorando um mesmo objeto, às vezes um objeto algébrico, uma fórmula matemática, mas o que vem é plural, é diverso, e aí eu consigo acessar ali
quem é esse meu aluno, quem é essa minha aluna, qual é o interesse dele, valorizando aquele conhecimento mais puro e mostrando, olha, você conseguiu fazer isso por conta dessa linguagem algébrica, mas a aplicação você escolheu, você deu a cara para isso. A Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. Amanda, a gente aqui do LabMe tem algumas perguntas para você. A minha é a seguinte: as mídias precisam ter alguma preocupação na hora de produzir conteúdo sobre matemática? Acho que é muito importante você fazer uma boa revisão, né, um bom acompanhamento da programação desses aplicativos, olhando como que esse aplicativo faz referência às pessoas, utilizando, por exemplo, palavras que se direcionem tanto a pessoas do gênero feminino, masculino ou a gêneros. Tomar cuidado também com a parte estética, como que a gente representa essa história que está sendo contada, se tem algum personagem, um personagem em destaque, como é essa pessoa, nessa história, nesse aplicativo, se tem personagem de todos os tipos, em que todas as pessoas consigam se sentir representadas, e também entender se alguma parte desse aplicativo, desse software, é ofensivo para alguma camada social. Acho que são 3 pontos muito importantes. Gabriel também pode fazer sua pergunta para Amanda. Qual a melhor forma para poder trazer as exatas para o dia a dia? Acho que a melhor forma é você primeiro acreditar que você é capaz de fazer isso e acreditar que essa ciência é para todos. Bom, partindo então desse pressuposto, é reconhecer os diferentes tipos de conhecimentos matemáticos que a gente pode ter no nosso dia a dia, desde de uma capacidade de cálculo mental de uma pessoa que não necessariamente tem alguma formação, até a capacidade de resolver problemas, de tomar decisões. Isso tudo tem a ver com uma estrutura lógica e algorítmica que tem lá na linha de raciocínio da pessoa. Então, uma pessoa que é capaz de traçar caminhos, possibilidades e tomar decisões, ela já está pensando computacionalmente, ela já está pensando dentro de um contexto das ciências exatas. Amanda, estou em casa sozinho, quero aprender mais sobre matemática, às vezes sem um professor por perto. Imagino que devam existir muitos recursos abertos, vídeos que eu possa assistir e aprender. Você tem algumas dicas pra gente? Acho que o Scratch, ele parece assim algo para crianças, mas depois que você aprende a personalizar, ele pode virar uma ferramenta com a cara de qualquer idade. Tem um canal no YouTube do curso de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP que ensina uma introdução a Python muito boa. Que é uma linguagem Python, né? Exatamente. Usar a linguagem Python ali para entender como que você começa, desde instalar no seu computador ou usar sites online para você usar essa linguagem que é mais rígida. Tem aplicativos que eu adoro de atalhos no celular que você vai montando condicionais. Por exemplo, se meu despertador tocou, eu quero que abra tal aplicativo e mande uma mensagem para alguém. E acho que essas seriam as minhas primeiras recomendações. São ótimas. Amanda, muito obrigado pela sua presença no Unidade Mídia. Foi um prazer ter você com a gente. Eu que adorei. Muito obrigada. Se a gente pegar um retrato da matemática no Brasil, a gente percebe que ela ainda é uma área dominada por homens brancos. Parece que existe uma questão de cultura nacional que precisa ser quebrada. A engenharia e as ciências exatas são áreas para todos os gêneros. Só dessa maneira o Brasil poderá se tornar uma nação de letras e números. A gente se vê no próximo episódio do Idade Mídia. Até lá!